Amém, glória a Deus, amém, irmãos. Sem perca de tempo, eu quero chamar aqui o nosso irmão Felipe, amém, vai estar nos trazendo a mensagem de Deus nessa noite. Nós vamos orar pelo nosso irmão Felipe. Peço à igreja para ficarmos de pé, estenda a mão direita aqui para o altar, para orarmos pela vida do nosso irmão. Soberano Deus e eterno Pai, nós graças te damos pela vida do teu servo, Pai querido, suplicando ao Senhor que venha falar conosco nessa noite, usando a vida do teu filho como instrumento em tuas mãos, como um vaso, ó Deus, moldado pelo Senhor para transmitir a tua palavra. Ilumina a sua mente, ilumina a nossa mente para entendermos as sagradas escrituras, a palavra que é inspirada, infalível, inerrante e eterna. Graças te damos porque a tua palavra que sai da tua boca, ó Senhor, ela nos salva, ela nos transforma e glorifica o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Assim oramos pela vida do teu servo, te bendizendo em o nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Cumprimento a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. É motivo de muita alegria estarmos reunidos nesta noite para adorarmos, exaltarmos e também engrandecer o santo nome do nosso Deus. Convido os irmãos para que me acompanhem na leitura desta noite. Está no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós leremos do versículo 41 até o versículo 60. João, capítulo 6, do 41 ao 65. Peço a todos os irmãos, como de costume, que me acompanhem na leitura em pé, por gentileza. Convido os irmãos a se levantar em forma de reverência ao santo nome de Jesus, à palavra do Senhor Jesus, ao Evangelho de Jesus. Amém. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 41. Amém? Acompanhem comigo a leitura nesta noite. A murmuração dos judeus, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém, graças a Deus. Convido os irmãos ainda de pé a fazermos uma leitura, apresentando o Senhor a palavra nesta noite, a mensagem desta noite, e que Ele venha falar em nossos corações de uma forma grande, que Ele venha tocar no nosso interior. Amado Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor, és Tu. Meu Pai, sabemos que nós precisamos a cada dia, meu Pai, a cada instante do Senhor, da Tua palavra, do Teu amor, das Tuas misericórdias, Senhor. Nesta noite, meu Pai, nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações, e que nesta noite o Senhor venha falar diretamente conosco, no nosso íntimo. Ó meu Pai, fale conosco através da Tua palavra, nos exorta, nos ensina, meu Pai, a andar e a caminhar com o Senhor. Nesta noite nós apresentamos a Ti essa mensagem, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor Deus esteja conosco e fale aos nossos corações. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Amém, graças a Deus. O tema da mensagem nesta noite é Cristo, a fonte de vida. Cristo, a fonte de vida. Este ano, irmãos, foi um ano difícil. Convivemos com a pandemia durante quase todos os meses deste ano. Essa pandemia, ela mudou os nossos hábitos, mudou nossos costumes, além de ter gerado enorme desconforto. Toda mudança, ela traz consigo um desconforto. Então foi um ano muito difícil para todos. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas morreram com essa pandemia, perderam seus empregos, e graças ao nosso Deus, nós estamos aqui de pé, louvando a Ele, agradecendo a Ele, e em todo momento Ele esteve conosco durante todos esses dias, esteve ao nosso lado, esteve com nossas famílias. E é chegado o fim do ano, estamos próximos do rompimento de 2020, e geralmente no final de ano comemora-se o Natal. O Natal para a gente é uma data simbólica do nascimento de Jesus, e nessa noite nós não poderíamos deixar de falar desse Deus, Jesus, que se entregou por mim, que se entregou por você, numa cruz, no madeiro, que o seu sangue foi derramado, foi levado pelo matadouro como uma ovelha muda, sofreu castigo, sofreu perseguição. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele cumpriu todo o seu propósito, todo o seu ministério. Ele morreu por nós, ele morreu por você, ele morreu por mim e também ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Atualmente muitas pessoas
comemoram o Natal, por mais que a data não seja essa data exata do nascimento de Jesus, de uma forma equivocada. Enxergam de uma forma capitalista, enxergam de uma forma material, presentes, comidas, confraternizações, e muitas das vezes esquecemos o significado do nascimento de Jesus em nossas vidas. E nós temos que louvar o Senhor todos os dias, por ter entregado o Filho dele, o único Filho, para que hoje estivéssemos aqui o adorando, glorificando ele. O Evangelho de João, ele apresenta a vida de Jesus de tal modo que os descrentes possam crer nele através da fé. Se nós analisarmos e estudarmos profundamente o Evangelho de João, o Evangelho de João, ele apresenta Jesus de uma forma diferente. Então, muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, quando eles se deparam com o Evangelho de João leva essas pessoas a crerem em Cristo através da fé, que é gerada por Deus. E os crentes também, ao lerem este Evangelho, ao lerem este livro, começam a se desenvolver na fé. O Evangelho de Cristo, todos os Evangelhos, a palavra como um todo, quando nós passamos a fazer uma leitura minuciosa, uma leitura com detalhe, nós conseguimos identificar muitas coisas que talvez passavam batido, e o Senhor, ele fala conosco através da palavra dele. Então, já no início, no capítulo 1 de João, ele afirma que Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo, ele estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Deus estava a todo tempo, Jesus estava a todo tempo com Deus, no plano salvífico de Deus, Jesus Cristo estava a todo tempo já preparado. Então o apóstolo João, ele já inicia apresentando Jesus como encarnação do Verbo, dizendo que ele estava com Deus e que ele era Deus. Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então, quando nós nos deparamos no Evangelho de João, algumas verdades nós conseguimos identificar. Primeiro, que Jesus, ele é o Verbo divino, que veio do céu e se tornou carne. Por isso que muitos judeus não reconheciam Jesus como Messias, não conseguiam entender como que um homem de carne estava ali, o Messias que eles tanto aguardavam. Uma outra verdade que nós podemos identificar neste Evangelho, neste livro, é que Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. No capítulo 1, Jesus Cristo, ele fala através disso, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitou. Além disso, Jesus também ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Então, este Evangelho de João, ele é muito rico para nos ensinar a respeito de Cristo, a respeito do ministério de Cristo, a respeito do plano de Cristo para nós. Baseado nisso, destaquei nesta noite três verdades a respeito do Evangelho, que nós iremos acompanhar nessa leitura, do versículo 41 em diante. Primeira verdade: o ser humano é incapaz de reconhecer a divindade de Cristo por si mesmo. O ser humano é incapaz de reconhecer a divindade de Cristo por si mesmo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 41 até o versículo 46. No verso 41 assim está escrito: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Então nós podemos identificar nessa passagem, até este versículo, que os judeus, eles estavam murmurando a respeito da fala de Jesus, alguns versículos anteriores. Se nós analisarmos o contexto anterior, Jesus Cristo, ele havia feito a transformação dos pães e dos peixes, e logo em seguida ele seguiu para Cafarnaum.
E a palavra de Deus, ela nos fala que naquele momento que ele transformou os pães e os peixes, havia uma multidão, havia muitas pessoas, muitas pessoas o acompanhavam, o seguiam, por conta dos milagres, por conta dos sinais que ele havia fazendo. E aquelas pessoas perceberam que Jesus Cristo, ele tinha se deslocado até Cafarnaum, e eles chegaram, quando a gente pega no versículo 26, eles chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, como o Senhor chegou até aqui? Nós percebemos que o barco estava lá, do outro lado do mar. Então Jesus responde para eles: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então aquelas pessoas estavam acompanhando Jesus, estavam seguindo Jesus, pelo milagre que ele havia feito anteriormente, pela transformação dos pães e dos peixes que ele havia feito. Então Jesus, no decorrer do seu discurso, ele fala a respeito dele ser o pão da vida, que ele desceu do céu como o pão da vida. E os judeus não entendiam isso, eles não conseguiam entender isso com a visão humana. Os judeus, eles estavam interpretando essa fala de Jesus de uma forma apenas física, com os olhos físicos, literalmente apenas. Mas Jesus Cristo falava para eles de uma forma espiritual. Quando nós identificamos no início do capítulo 6, essa transformação, esse milagre de Jesus, dos pães e dos peixes, nós já podemos ver Jesus Cristo alimentando aquela multidão. Então Jesus Cristo queria mostrar para aquela multidão que ele era o Messias, ele era o Deus, ele era o Messias que os judeus esperavam, ele era o pão da vida, é ele que veio do céu. Mas os judeus não acreditavam, e eles, murmurando entre si, falaram: como assim? Nós conhecemos ele, não é este o filho de José? Não é este que eu vi crescer desde pequeno, desde criança com seu pai? Como ele é o Messias, como ele desceu do céu? Então Jesus Cristo responde a eles: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus Cristo respondeu para eles: vocês não estão vendo com os olhos espirituais, vocês estão vendo apenas de uma forma literal, de uma forma física. Enxerguem com os olhos espirituais, abram os vossos corações. E eles ainda não entenderam esse contexto, não entenderam como Jesus viria em homem, em carne. Os judeus esperavam sim um Messias, porém não da forma que Jesus veio. Eles esperavam um Messias libertador, que iria libertar a nação de Israel. Mas Jesus Cristo, ele veio com um propósito diferente. Ele veio para se entregar por mim e por você. Então a primeira verdade é que o ser humano, ele não é capaz de reconhecer a divindade de Cristo por si só. Irmãos, nós precisamos de Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos envia até Cristo. Se nós hoje acreditamos, se nós hoje cremos, se nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, é porque Deus, ele tocou os nossos corações. Foi Deus que revelou Cristo para nós, através da tua palavra. Deus revelou Cristo através da tua palavra. Em algum momento nós fomos tocados, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para servir a esse Deus. Por isso os judeus não reconheciam, não entendiam, porque ele dizia que ele veio do céu, que ele desceu como o pão da vida. Nós precisamos de Jesus, precisamos de Deus, e é Ele que faz essa geração, é Ele que faz essa transformação em nossa vida, em nossas vidas. Deus que revela Cristo através da tua palavra. Assim os judeus, eles ficavam murmurando, eles não entendiam
o sentido espiritual daquilo que Cristo tinha falado, que Ele era o pão que desceu do céu. No verso 44 e 45, nós podemos identificar uma obra graciosa de conversão num coração endurecido. A palavra de Deus, ela fala que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Muitos, como diz os profetas, irão aprender, serão ensinados por Deus. Então pode acreditar, creia. Se nós acreditamos, se nós cremos em Deus, em Cristo, como nosso Senhor e Salvador, é porque Deus, através da tua palavra, através do teu ensino, Ele revelou a Cristo a nós. Então a primeira verdade fundamental é essa: Jesus, Ele segue a vontade de Deus. Jesus, Ele realiza as obras que o Pai o confiou. Quando nós lemos nos capítulos anteriores, nós vamos identificar justamente isso. Apóstolo João afirmando a respeito da realização das obras, pelo qual Deus confiou a Jesus. Seguindo, meus irmãos, a segunda verdade fundamental que nós podemos destacar neste evangelho, destacar neste texto, é que Cristo é a nossa fonte de vida. Cristo é a nossa fonte de vida. Não existe mais nada. Nós precisamos apenas de Cristo. Tudo é acrescentado quando nós centralizamos a nossa vida em Cristo. Cristo é a nossa fonte de vida, é o nosso fôlego de vida. Jesus, Ele se reafirma, dizendo que Ele é o pão da vida, que aquele que crer nele terá a vida eterna. Acompanhe comigo no versículo 47 em diante. Está escrito assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus novamente reafirma para aquela multidão que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão da vida, que somente Ele seria capaz de alimentar, de sustentar aquele povo, aquela multidão. Da mesma forma que Ele havia feito uma transformação em peixes, em pães, que alimentou uma multidão, sustentou uma multidão, Ele também seria o único que iria sustentar aquele povo, aquela multidão. E novamente Ele reafirma, e na sua palavra Ele destaca que aquele que crê nele terá a vida eterna. Aquele que crê em mim terá a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Porém aquele que não crê, a ira de Deus permanecerá nele. Nós, quando fazemos as nossas leituras das cartas paulinas, o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito nisso, a respeito do homem, do velho homem, do homem pecaminoso, daquela carne que foi totalmente corrompida com o pecado, e que em algum momento Jesus Cristo veio e fez a transformação. Antes de nós conhecermos a Cristo, de confessarmos a Ele, que Ele é o nosso Senhor, nós vivíamos em um deserto de sequidão. Nós estávamos mortos, estávamos perdidos, tomados pelo pecado, tomados pela podridão. Mas Deus, Ele veio, nos resgatou e nos tirou desse lamaçal, nos deu uma vida nova. Aquele homem anterior, o velho homem, ficou para trás, e uma nova criatura, um novo homem nasceu. E a partir daí, um coração que era duro, um coração que era rígido como pedra, se esmoreceu e abriu-se para Cristo. Então Cristo, a partir do momento que nós cremos nele, Ele nos resgatou e nos tirou dessa vida perdida, deste mar, nesse lamaçal de podridão, de pecado. Quando Jesus reafirma essa mensagem
esta palavra, essa frase, eu sou o pão vivo que desceu do céu, os judeus, aquela multidão ainda continuou desacreditando, continuou murmurando, e no versículo 52 diz que eles disputavam, pois os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quando Jesus Cristo falou que para eles terem vida eterna, eles teriam que provar da sua própria carne, eles não entenderam, eles trouxeram isso para o sentido literal. Como assim eu vou alimentar da própria carne de Cristo? Isso é estranho, aos olhos humanos eles não entenderam, que Cristo estava alimentando, Ele queria alimentar aquela multidão, de uma forma espiritual. Então eles ainda ficaram desacreditados, e Jesus Cristo, do verso 52 até o verso 59, reafirma que Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo. Quem comer a carne e beber do meu sangue terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. E Ele continuou falando que a carne dele é verdadeira, que o sangue dele era verdadeiro, que Ele era o único Deus, que Ele era o único alimento, que aquele alimento que eles haviam tido, aqueles pães, aqueles peixes, aquilo era apenas para um momento, aquilo não era algo duradouro. Aquela alimentação, eles ficariam saciados, ficariam somente naquele instante, naquela noite, mas o alimento que iria saciar aquela fome para o resto da vida deles, até a eternidade, seria Ele. Ele seria o pão da vida. Então Jesus Cristo, Ele é a nossa fonte de vida, meus irmãos. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Jesus Cristo que nos consola dia após dia, noite após noite, meses após meses. Vivemos dias difíceis nos últimos meses, e foi Deus que nos sustentou, foi Deus que nos guardou, foi Jesus Cristo que esteve a todo momento junto conosco, nos dando fortalecimento espiritual, para que permanecêssemos firmes, mesmo com a igreja fechada, mesmo sem um culto físico entre os irmãos, mesmo com todos os trabalhos suspensos, mas que nós estivéssemos ligados a Ele. Cristo, Ele veio e Ele quebrou todo o jugo que estava sobre nós, todo o peso do pecado, aquele peso que estava sobre nós foi quebrado, tudo foi quebrado, no momento que nós confessamos o nome dEle, confessamos a Ele. É esse Jesus que eu estou falando nessa noite, é o nosso Deus, que se entregou por mim, que se entregou por você, que se entregou por nós, meus irmãos. Foi esse Filho que foi enviado por Deus, para que viesse aqui, passasse por tudo, sofresse, fosse perseguido, fosse caluniado, fosse torturado. Jesus Cristo, Ele sofreu muito na sua crucificação. Como homem, quando nós paramos para pensar e trazer para a nossa realidade, foi um sofrimento muito grande, só de carregar uma cruz como foi carregada, a cada chicotada que Ele tomou, a cada humilhação que Ele sofreu, mas tudo isso já fazia parte do propósito de Deus. Era propósito de Deus que Ele viesse e cumprisse o seu propósito. Nos versos anteriores, no versículo 19, Jesus Cristo ele explica qual que seria a sua missão, por que Ele foi enviado. Ele explica para os seus discípulos, para os seus seguidores, qual que teria sido o seu propósito na terra. Ele veio e fez a mudança, Ele foi o nosso e Ele é o nosso Salvador. É esse Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus fiel, misericordioso e amoroso. Então nós podemos destacar essa segunda verdade, que Jesus Cristo é a nossa fonte de vida, é Ele que nos alimenta, nos consola e nos sustenta, o seu alimento nos deixa forte. Vamos seguir para a terceira verdade que nós podemos identificar nessa passagem. A palavra de Deus, ela é alimento forte, do versículo 60 até o versículo 65. Acompanhem comigo.
do versículo 60 em diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mesmo depois de Jesus ter explicado àquela multidão a respeito dele ser o pão da vida, dele ser o maná vivo, mesmo falando que Amém. Amém. Mesmo Jesus Cristo falando para eles que os pais deles, lá no deserto, recebeu o maná de Deus, mas aquele maná era um maná apenas temporário, apenas para saciar a fome, a sede dos pais deles no deserto. Quando Jesus Cristo falou isso nos versos anteriores, ele já tocou num ponto onde os judeus seguiam bastante, que era através dos pais da fé, de Moisés, que interpelou para eles as leis. Mas mesmo assim, eles continuaram murmurando, continuaram desacreditando que Cristo era o Messias que tinha sido enviado. Quando nós seguimos nos versos em diante, até o fechamento deste capítulo, nós vamos ver que muitos discípulos abandonaram a Cristo. E a palavra de Deus fala que se restaram poucos, e Jesus perguntou aos 12, se eles porventura também se retirariam. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é elemento forte, ela fala aos nossos corações, ela nos exorta, como o próprio Cristo interpelou e respondeu a eles. Ela é uma palavra que vem diretamente aos nossos corações. Eles falaram de um termo forte, uma palavra dura. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, eu não aguento ouvir estas palavras, ela é muito forte para mim. E quando nós trazemos esse contexto para os dias atuais, nós podemos também identificar que muitas pessoas atualmente estão seguindo a Cristo pelo motivo errado. Muitas pessoas têm se achegado a Cristo pelo motivo errado, têm buscado em Cristo muitas das vezes prosperidade, têm buscado em Cristo muitas das vezes saúde, uma família feliz, riqueza, dinheiro, status. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é poderoso sim, Ele é fiel sim, para nos abençoar, para nos dar saúde, família feliz, riqueza, prosperidade sim, mas esse não é o ponto principal. Aquela multidão seguia Jesus pelo motivo errado. Eles entendiam que Jesus iria trazer a cura, iria trazer para eles a saciedade de fome, que Jesus seria um Messias que iria libertar aquele povo, mas não, eles não acreditavam que Ele era o pão da vida, que Ele viria para dar a eles uma salvação, levar a eles a eternidade juntamente com Deus na ressurreição. Então, aquela multidão seguiram a Jesus, porém, quando Jesus Cristo se deparou com eles, exortou eles, de uma forma certa, de uma forma espiritual, a palavra do Senhor fala que aqueles discípulos abandonaram a Cristo. Muitas pessoas foram embora, não era o que eles estavam buscando, e hoje em dia acontece muito isso. Nós vemos hoje o Brasil, ele, de uns anos para cá, ele sofreu uma crescente, um aumento muito grande no número de cristãos. Porém, nós também não conseguimos ver uma sociedade sendo mudada. Os puritanos, eles reafirmavam isso, que à medida que a sociedade ela ia se convertendo, todo o contexto que estava ao redor, a vizinhança, todo o contexto daquela população, claro que naquela época a população era bem menor, ela também se convertia.
Então a palavra de Deus, ela era capaz de mudar toda uma sociedade. Porém, hoje nós vemos que as pregações não são centralizadas em Cristo. O motivo pelo qual Cristo é buscado por muitos tem sido errado. E nós podemos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, que nós temos buscado a Ele todos os dias, pela forma certa. Temos crido nele, temos crido no Teu nome. Portanto, meus irmãos, nessa noite, Deus, Ele continue sendo, Cristo continue sendo o nosso pão, o pão da vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele, como o apóstolo Paulo falou lá no versículo, lá em Efésios, no capítulo 2, aquele que nos tirou de toda uma vida pecaminosa e nos deu uma vida nova, pelo amor que Ele nos amou. Ele foi misericordioso e nos resgatou e nos deu uma vida nova. É esse Cristo que nós adoramos, é esse Deus que nós buscamos, e esse deve ser o motivo pelo qual nós buscamos a Ele, para termos uma vida eterna com Cristo. Esse é o motivo. As demais coisas, elas são acrescentadas. Jesus Cristo, Ele é amoroso, misericordioso, para acrescentar as demais coisas. Mas o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro motivo, deve ser buscar simplesmente a Ele, simplesmente por amar a Ele, simplesmente por crer nele, e por crer nele, confessar e continuar seguindo Ele. Guarde essa palavra em teu coração, que o Senhor Jesus Cristo, Ele continue falando com você ao longo da semana, que essa palavra, ela venha de encontro ao seu coração, e que você seja tocado por este amor, pelo amor de Cristo, que nos resgatou e nos salvou até os dias de hoje. Amém. Deus os abençoe. Fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por esta mensagem, por esta palavra nesta noite. Santo Deus, poderoso Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, por esta palavra, por estes louvores. Obrigado, meu Pai, por termos acesso, Senhor, à Tua palavra, por sabermos que ela é eficaz, que ela é penetrante em nossos corações. Ó Senhor, nós louvamos, nós damos graças ao Senhor todos os dias, por sabermos, Pai, que o Senhor nos deu uma vida nova, e nós sabemos que o Senhor Deus é o pão vivo, que o Senhor é o pão da vida, e que é o Senhor, Pai, que nos sustenta, é o Senhor Deus que nos alimenta, e que traz saciedade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, somos imensamente gratos a Ti, Deus, por ter nos dado a oportunidade de crer, de acreditar, de ouvir e de aceitar a palavra do Senhor. Ó meu Pai, continue falando conosco, continue falando, Senhor, em nossos corações. Precisamos de Ti, nossas famílias precisam do Senhor. Abençoe os nossos lares, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão Felipe, uma palavra abençoada. O Senhor Jesus, Ele é a fonte da vida, e é dele que nós precisamos sim. Amém. Muito bem, irmãos, vou passar antes aqui da família no altar, vamos passar para os nossos avisos aqui rapidamente. Nós continuamos os nossos cultos, de estudo, todas as sextas-feiras, às 19 horas, cultos esses têm sido muito abençoados. Voltamos a esses cultos presenciais. Então, na sexta-feira, o culto de estudo da palavra, às 19 horas, continuamos a escola dominical, voltamos, é claro, presencialmente. Então, a escola dominical, presencialmente, às 9 da manhã, todos os domingos, e o nosso culto, noturno, nosso culto de domingo à noite, às 19 horas, e o Senhor tem nos abençoado, Lembrando que chegando próximo a findar mais um ano,
não podemos nos esquecer de agradecer a Deus. Nós temos aí as festas, né? Tem o Natal, temos a virada de ano, mas não podemos nos esquecer que Deus tem nos guardado. Deus tem sido misericordioso conosco, com a sua igreja. Então nós temos motivo de sobra para podermos agradecê-lo, para podermos vir aos cultos e louvá-lo junto com os irmãos, e agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos e pelo que Ele também nos tem guardado, e guardado a nossa família de uma forma assim miraculosa e maravilhosa. É o que nós temos visto. Vamos aqui para a família no altar desta semana. Nosso irmão Wagner Mendes, irmã Betânia, então vamos estar orando. Wagner e irmã Betânia, é a família que nós vamos estar orando aí durante a semana. Depois os irmãos aí, Barley vai colocar lá no WhatsApp, para os irmãos todos verem lá e orarmos por essa família durante a semana, amém? Mas vamos orar por eles agora também, e orar também finalizando o nosso culto, agradecendo a Deus pela bênção nessa noite que Ele nos tem dado, amém? Sim, hoje é dia da bem lembrado, esposa do pastor presbiteriano. Então nós vamos estar colocando também diante de Deus, a vida da irmã Carminha, e todas as esposas de pastores. Nós vamos também estar orando, porque são auxiliadoras aí no ministério da palavra, o ministério do pastor. Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar, findando o nosso culto. Depois da oração, você vai se sentar, fazer a sua oração silenciosa, e o irmão Felipe vai estar ali à porta para poder cumprimentar os irmãos. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos agradecer quão o Senhor é bom, o quão o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos ao Senhor, Deus, não temos como lhe pagar. São inúmeras as bênçãos só de estarmos vivos e na tua presença. Pois, como foi dito hoje, o Senhor é a fonte da vida e vida eterna. Ó Deus, a igreja tem sido abençoada, cada um de nós, a nossa família, e a palavra que veio de encontro ao nosso coração nessa noite, para podermos, ó Deus, confiar e glorificar ao Senhor, sabendo que o Senhor é o escolhido de Deus, o Senhor Jesus que morreu naquela cruz por nós e ressuscitou o terceiro dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas neste lugar. Agradecemos, ó Deus, pelo culto, ó Deus, pelos louvores que podemos render ao Senhor nessa noite. Dá, ó Deus, a cada um de nós uma semana abençoada na Tua presença, que possamos desfrutar desta graça maravilhosa em Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, também pela vida do nosso irmão Wagner, da irmã Betânia, das meninas, ó Deus, da família, ó Pai, como um todo. Que o Senhor continue com a bênção sobre a vida dos Teus servos, sobre o lar dos Teus servos, ó Pai. Ó Deus querido, trazendo a prosperidade sobre a vida deles, espiritual e material. Continua sustentando essa família que tem sido uma bênção em nosso meio, uma bênção em Tua casa, uma família de testemunho, ó Deus, diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor continue multiplicando nos celeiros dos Teus filhos, Pai, sobre a vida do irmão Wagner, sobre a vida da irmã Betânia. Em nome de Cristo Jesus oramos também pela vida da irmã Carminha. Ó Deus, sabemos que não é fácil, ó Pai querido, os desafios, ó Deus, de estar ao lado de um homem, ó Deus, que aceitou, ó Pai, estar diante do Senhor na pregação da Tua palavra, no cuidado do rebanho. Continua a abençoar a cada esposa de pastor, ó Deus querido, presbiteriano, ó Deus, de todas as esposas de pastor de todas as denominações. Que a graça do Senhor seja sobre todos, ó Pai, seja sobre cada um de nós, ó Deus. Assim oramos nessa noite, te bendizendo em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.